Ó, bom dia a todos aí. Nós vamos ter mais uma aula da disciplina URB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Por gentileza, manifeste a presença aí no chat. É o seguinte, a dinâmica, então, nós vamos fazer um atendimento aqui mais individualizado por grupo, né? Sobre o nosso problema aqui, como a gente estava falando antes, né? O nosso projeto. E eu queria, então, lembrar, né? Nós fizemos lá uma programação, mais ou menos de 30 minutos para cada um, né? Os demais ficam aí, quem for, né, escalado para um outro momento aí, né? Nós vamos começar com o grupo 1, eu listei lá os grupos, né? São 3 grupos, aí depois eu queria até checar, vou mostrar para vocês o que vocês me entregaram. No momento, teve um grupo que ainda não me entregou, que é o grupo 3, não sei se está todo mundo do grupo 3 aí, que é o grupo do Rian, né? Os demais aí, deixa eu ver aqui a escalação dos grupos aqui, só um minutinho, quer ver? Que eu não recebi o projeto urbanístico deles, né? Pelo menos a planta, como eu tinha pedido, né? Ô, Paulo, eu acho que eles trancaram a disciplina, não? Opa. Não trancou, não. Nós temos aqui, eu vou até tirar aqui o quadro de horários. Eles me mandaram o material semana passada. Alguns tinham trancado antes, outros não. Mas esse terceiro grupo, não. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o diário de classe de hoje, ó. E ver que aí a gente identifica direitinho, ó, o pessoal do terceiro grupo. Terceiro grupo, inclusive, eu encaixei mais um nele, né? Pelo menos no sistema não identifica, sabe? Tem aquele prazo lá para fazer o trancamento. Aí, se não cumpriu o prazo, se não pediu dentro do prazo, né? Melhor dizendo, está matriculado, né? Aqui, olha, as pessoas que estão matriculadas hoje são essas aqui, ó. Ana Luísa Rodrigues, né? Ana Luísa Rodrigues, ela é do grupo 1, né? As duas Ana Luísa são do grupo 1. Então, Ana Luísa Rodrigues, Ana Luísa Silva, o Frederico é do grupo 2, Gilberto também, não é isso? Do grupo 2. Aí depois, olha só, nós vamos ter lá, matriculada aqui, a Isabela, também do grupo 2, Júlia Martins, a Júlia, está no grupo, a Júlia Moura está no grupo 1, né? E a Júlia Martins está presente? Ela era do grupo 3, ó, tá vendo? Então, a Júlia Martins está matriculada. Ó. Júlia Moura, que é do grupo 1, né? Deixa eu ver aqui mais matriculado. Ó. Lucas, tá vendo? Lucas também é do grupo 3, ó, né? Grupo 3. E Mariana é do grupo 2 e o Matheus é do grupo 1. Então, são esses os alunos matriculados, ó. Tá? Então, nós temos 2 alunos aí, que é o Lucas e a Júlia. Se vocês têm contato com eles, tá, gente? Pedem para poder... Eles não estão presentes aqui não, né? Júlia Martins e o Lucas. Pede, então, para poder fazer contato comigo, tá bom? Mas vamos lá. Então, do grupo 1,
são esses alunos, mas antes, só lembrando aqui, ó, eu já disponibilizei para vocês lá no Moodle uma orientação do conteúdo da unidade que a gente vai estar trabalhando, os cálculos, né? Agora entra a parte dos cálculos de engenharia, né? Os cálculos, principalmente cálculos hidráulicos, né? A intenção dessa disciplina é habilitar na questão também de atribuições voltadas aí ao projeto hidráulico, né? Então, a gente entra nessa pegada agora de muita continha, né, baseada lá na hidráulica aplicada. E aí a primeira etapa agora é a captação, né? Então, é aquele capítulo 8, né, que eu pedi para vocês já irem estudando ele, e eu vou colocar para vocês ali os vídeos, né? Eu vou fazer uma gravação assíncrona daqueles PDF que eu coloquei lá, que são, né, dos slides, para guiar, né, ou orientar aí aquele conteúdo sobre o assunto ali, tá? Então, a aula de amanhã eu vou colocar lá o material assíncrono para vocês, tá? E de quarta da semana que vem, sobre captação superficial e subterrânea. Aí nós vamos ter uma aula na quinta-feira síncrona, e aí eu peço para vocês, então, pegar aqueles exemplos lá de dimensionamento. Então, por exemplo, já de captação superficial, né, anotem aí. Então, tem um exemplo lá de dimensionamento, de pré-dimensionamento, né, hidráulico, da captação superficial por tomada de água, né? Então, tem um exemplo lá, que está no slide e tal. Pegue aquele exemplo, né? Todos esses cálculos eu estou pedindo para vocês colocarem no modo de planilha, né? Então, abram lá dentro da planilha que está colocando todos esses, né, esses cálculos aí que a gente vem fazendo, abram uma aba lá e coloquem lá, captação superficial, tomada de água, né? E aí peguem lá aquele exemplo e tentem rodar ele. Então, na quinta-feira da semana que vem, nós vamos tirar dúvidas pontuais sobre esses cálculos hidráulicos, né? Porque o conteúdo conceitual é muito amplo, então eu dei uma otimizada nele, né? No sentido assim de direcionar aquilo que é mais importante, mas ainda assim é muita coisa. Então, pretendo não apresentar de forma síncrona a parte conceitual, não. Vou pedir para vocês darem uma lida no capítulo e vou trazer sempre um vídeo assim, assíncrono, tá? Para ajudar nessa parte conceitual. Nós vamos pegar mesmo agora em diante a questão mais hidráulica dos elementos. Então, esse exemplo. Aí tem um outro exemplo lá também muito importante sobre gradeamento também, desarenador e barragem de nível. Então, são esses 4 exemplos de cálculo, né, que a gente tem lá nesse material que eu já disponibilizei para vocês. Aí eu peguei o conteúdo e fatiei ele em 3 etapas, que está lá no Moodle, né? Então, a parte inicial sobre captação superficial, toma uma visão geral, depois entra lá numa segunda parte do conteúdo, que é só sobre tomada de água, e nós temos uma variedade de tipos ali, né? Elementos físicos, né, da tomada de água. Então, a gente apresenta um tópico sobre isso, e depois um outro arquivo que está trazendo ali a barragem de nível, o gradeamento e o desarenador. Tá? Esses 3 são bem voltados ali aos elementos da captação, indicando as questões hidráulicas. E o 4º arquivo que eu coloquei lá são algumas normativas a mais sobre projeto desses elementos aí. Então, assim, olha, o que a ABNT traz de indicação, né, de parâmetro de projeto, e também a Copasa, tá? Pegando aqueles 2 manuais ali, então trazendo alguns elementos, além daqueles que a literatura clássica ou os livros, né, trazem, que é o que estão lá naqueles slides iniciais, tá bom? Então, quem já iniciou o estudo do capítulo 8, né, pode continuar ali através daquele slide e pegando principalmente os exercícios para fazer lá, né? Eu coloquei até a resolução do exercício lá e tal,
E aí, uma forma de vocês praticarem aquilo, de não só copiar, né? Eu sugiro primeiro fazer assim: peguem e façam no papel, tá? E depois, né, no papel aí, no caderno mesmo, né? Espero que vocês ainda tenham um caderninho, né? Levem para a planilha, tá bom? Para a planilha eletrônica, porque depois vocês vão gerar ali nessa planilha do Excel também, né, uma simulação dos dados aí do sistema que vocês vierem, né, a dimensionar aí, tá? Então, praticando ali aquele exemplo, tá? Então, assim, em termos de orientação é isso. Vamos pegar, então, alguém tem alguma dúvida dessa parte, dessas orientação aí de estudo? Se não tiver, a gente vai pegar lá nos grupos. Eu queria abrir aqui o que cada grupo me mandou até o momento. Ô Paulo. Diga. Mas a gente já, a atividade o que era para achar os mananciais lá, a gente fez para hoje. Mas a gente não te mandou, não, mas está aqui. Tá bom, tá bom. Aí vocês vão me apresentar o que vocês fizeram além, né? Que a gente pediu aqui, ó. Uhum. Lembrando que essa etapa aqui do projeto, a gente, né, dá para desenvolvê-la pegando lá aquela listagem dos itens da concepção básica, a gente dá para desenvolver até esse último conteúdo, né, que eu passei para vocês aí na semana passada, e aí também vale a pena lembrar isso aí. Vocês fizeram o exercício ali de cálculo de quadro de consumo de água, de população de projeto, né, conforme eu tinha orientado, porque o importante é a gente vencer essa etapa desses elementos da concepção básica, que entra também nessa questão da seleção prévia, vamos dizer assim, do manancial, né? Já que a gente está assumindo a hipótese, dentro desse estudo nosso da concepção, que o sistema local ele vai falar que não tem disponibilidade de água para nos atender, né? Aí a gente pega como formula essa hipótese a partir lá daquela análise que tem sobre o sistema atual, né, através do Atlas das Águas de Minas, das águas, né, da ANA lá, né? Então aquele levantamento do abastecimento de água, né, das cidades. Então a gente pode pegar aquilo como indicação. Mas lá no projeto, né, lá no estudo da concepção, é importante quando a gente falar, né, do sistema existente, tem um tópico lá, sistema existente, né? A gente então fala, olha, existe um procedimento em Ouro Preto, que inclusive eu coloquei para vocês aí nessas últimas aulas, né? Coloquei o exemplo lá, por exemplo, da Copasa, o passo a passo, e aquele guia de Ouro Preto, que essa Neuro criou, que também orienta, né, como que o empreendedor aqui, no caso vocês, né, representando o empreendedor, deve seguir. Então, ele vai pedir aquela análise de viabilidade, né? Então, olha, recomenda-se, né, fazer análise de viabilidade junto, né, à concessionária local, tendo em vista que a mesma possui já um manual, aí pode citar o manual da Saneouro, né? Então, a gente aproximando essa questão da realidade. De uma forma preliminar, vocês técnicos, quais são as informações que a gente tem disponível agora? São essas que estão aí nessas plataformas de dados. Uma delas é o Atlas lá, né? Que vai trazer esse dado aí, junto também com o SNIS, né? Desse panorama do abastecimento de água, né? Então, olha só, esse item aqui, ó, o item concepção, lá dentro daquela primeira aula de concepção, vou pegar aqui, ó, vou dar para vocês aqui. Os dois últimos slides é o passo a passo do nosso estudo de concepção, né? Esses dois últimos slides aí, ó, dessa aula, que é o passo a passo, é isso que tem que ter lá no nosso estudo da concepção, né? Então, essa penúltima, esse slide aí, 44, né? Que vai do item 1 ao 9, ó.
abrir ele aqui. Que é o que a gente espera em termos de conteúdo do projeto, né? Olha só. Dessa primeira etapa, né? Então, olha só, nós vimos, né, recentemente essa questão aqui, olha, desses últimos itens, olha, cálculo de demanda de água, SET, que é a estimativa de vazão mínima, definição do alcance de projeto, né, aquela período de projeto, e definição das vazões de projeto, né? Então, até aqui a gente viu isso aí na aula passada, né? E aí, esses primeiros dados aqui, gente, isso aqui, ó, levantamento das características físicas, né? É daquela bacia onde que a gente está inserido, né? Então, não precisa pegar para o município inteiro, e vocês já vêm praticando isso aí, né, ao longo de outras disciplinas, né? As informações, aí lembrando que o detalhamento, inclusive, dessas informações está lá naquela outra aula lá da FUNASA, né, que eu trouxe lá as orientações da FUNASA, as orientações da própria Copasa e dessa própria aula aqui, né, que vem apresentando ali essas informações, né, principalmente desses 3 primeiros elementos, que qualquer projeto que a gente venha fazer com essa característica espacial, né, a gente tem que conhecer esses elementos. Quais são os meus elementos físicos? Né? Relevo, topografia, a condição da ocupação do espaço, né? Aí já entra na questão das características socioeconômicas, e depois as características demográficas, né? Então, assim, são elementos gerais, né, que a gente tem basicamente em todos os projetos. O que entra aqui diferenciando é a partir desse quarto elemento, né? Que é o elemento ali do sistema existente, né? Olha só. Então, olha, aí a gente não vai fazer um detalhamento no sistema existente, a gente vai pegar aqui, aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem sobre a primeira aula, que é a concepção atual do sistema de Ouro Preto. E ali a gente, então, vai levantar essa primeira hipótese, né, que vai direcionar o nosso projeto, né, para um estudo completo, tá? Aí entra aqui, olha, na fase de informações sobre mananciais. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais específico o que vocês levantaram sobre isso, o que a gente pode levantar, né? Lembrando que vocês já tem algum, né, elemento básico aí já de aprendizado, que é da própria hidrologia, né? Depois a gente entra nesse ponto aí. E do item 6 ao 9, como eu disse anteriormente, é o que a gente viu nas últimas aulas aí, né, sobre demanda de água e estudo populacional. Tá? O item 10 em diante, a gente começa, então, a trabalhar alternativas, né, dessas etapas hidráulicas, né, desses elementos físicos da concepção de fato, né, a captação até a distribuição. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue vencer isso aqui, ó, né? A gente definiu um prazo aí, eu tinha falado com vocês aí umas 2 semanas atrás, que poderíamos vencer isso aí, pelo menos, né? Daqui 1 ou 2 semanas, e aí a gente fechar isso de fato, tá? Uma coisa bem sucinta, né? Um retrato bem sucinto dessas informações aqui. Então, é basicamente isso. Aí, o que vocês me enviaram até o momento, né? Vou pegar aqui o grupo 1, ó, vou pegar pela planta, tá, do projeto urbanístico. Ó. O grupo 1, né, tinha me apresentado já aquele levantamento das condições de abastecimento de água, né, de Ouro Preto, né? Vocês estão vendo aí? Sim, o arquivo, né? Isso. Aí a gente chegou a comentar o que pode otimizar disso aqui, mas vocês estão vendo o encaixe disso aqui agora, né? Quando a gente fala lá naquele tópico sistema existente, então a gente vai trazer essa informação do sistema existente para dar um panorama, né? Quem gere, aqui existe uma concessão, e a partir, né, dessa análise aqui, ó, né, dessa análise do sistema existente, né, com essa indicação aí que o sistema
necessita de melhoria, a gente então vai gerar essa hipótese, que ela seria confirmada ou não quando a gente entrasse, né, num processo de viabilidade. Aí a concessionária vai responder para nós, né, se tem ou não tem água disponível. Ou, às vezes, tem a água disponível no manancial, mas, às vezes, a ETA, né, o sistema de produção dela, não vai ter, né, capacidade para nos atender. Então, ela vai falar, olha, vamos ter que fazer um estudo completo aí do sistema, e esse estudo completo começa pelo estudo da concepção básica, que é isso que a gente vai fazer. Então, tinha me mandado essa informação, ela entra ali naquele documento. A gente vê o do pessoal do projeto 2, e me mandaram também essa plantinha aqui, né? Que é a planta do projeto urbanístico, não é isso? Isso. Então, só para poder trazer aqui, então, essa é a demanda nossa. E lembrando que todo o processo, né, todo o projeto, né, seja lá uma indicação, você vai fazer um projeto para a Funasa, vai fazer um projeto desse aí, que vai tramitar, por exemplo, numa concessionária local, né, para ela aprovar, ou você está sendo contratado pela Saneouro, ou pela Copasa, ou pelo site Tabirito para fazer um projeto para eles, ou então está tramitando nelas, né, nessas concessionárias ali, porque elas são responsáveis pelo serviço, então elas vão ter que aprovar, como eu tinha falado antes lá, fazendo o projeto pelo empreendedor, como no caso aqui de um loteamento, vai ter que apresentar esse elemento aqui, ó, projeto urbanístico, tá? Então, lá naquele item, depois que a gente fala do sistema existente, aí a gente já começa a trazer aqui elementos da concepção, né, que a gente vai avaliar. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico dentro do estudo da concepção, ó, daquele item lá, né, só para reforçar isso com vocês, ó, o item 1, que é o levantamento das características físicas, 2, levantamento das características socioeconômicas, levantamento das características demográficas, que é o 3, e o 4, ó, levantamento do sistema existente, isso é um diagnóstico. É um diagnóstico. A gente pode entender um diagnóstico da situação espacial ali, pegamos ele a nível de bacia, lembrando que a nível de bacia, desde que esteja, né, nessa bacia ou nessa microbacia aí, tanto o meu projeto urbanístico, né? Ele está aparecendo aí para vocês, o projeto urbanístico? Vocês... Sim, está aparecendo aqui. Tanto o projeto urbanístico, né? Quanto, por exemplo, outros elementos. Quais seriam esses outros elementos? Que está, então, nessa área de abrangência que eu vou estudar. Você fala com relação ainda em relação ao sistema de abastecimento, tipo os mananciais, os sistemas? Isso. Sabe onde está? Ô, Paulo, eu até achei, posso apresentar aqui? Pode. Que aí eu te mostro. Porque lá no site da ANA, eles até atualizaram agora. Porque quando a gente fez aquela lá, condição do abastecimento, aquela atividade 1, a gente tinha uns dados. Aí, nesse último mês, a ANA atualizou os dados, agora os de 2021. E aí a gente já tem algumas informações um pouquinho diferentes. Tá, mas a hipótese nossa vai ser sempre a mesma. O sistema não vai me atender, tá? Para poder a gente simular todo o projeto. Senão a gente iria só para a fase final, olha só, que seria isso aqui, ó, só para apresentar o projeto da rede de distribuição. A gente quer, então, dimensionar a captação, como eu já comecei a passar o material para vocês aí, depois a adutora de água bruta, depois a gente prevê ali a ETA, depois prevê lá a adutora de água tratada, o reservatório e a distribuição. Caso contrário, seria só aquela parte do reservatório e distribuição, tá? Que a gente teria envolvido aqui. É o que muitas vezes vai cair, né, assim, na realidade do dia a dia lá, do projetista.
Só que a ideia da disciplina é formar vocês com tudo, né? Para poder habilitar vocês a projetar um sistema todo, nós temos que fazer pelo menos uma vez isso, né? Deixa eu só levantar uma última informação aqui, Ana Luísa, rapidinho sobre o projeto urbanístico, que vai ser a partir dessa demanda que a gente, então, vai estabelecer aí o que a gente vai fazer em termos de estrutura hidráulica, né? Então, aqui está a nossa demanda, né? Então, vamos só reforçar quantos lotes tem aqui mesmo? Paulo, calma aí que de cabeça eu não sei não, vou olhar aqui. Então, na planta do projeto urbanístico, a gente tem que colocar essa informação, ó, tá bom? Pode inserir nela, depois você dá uma olhada numa planta lá que eu coloquei para vocês, mas no memorial descritivo, então, né, tragam essa informação dessa planta aqui do projeto urbanístico. E quais são os outros elementos? Ó? Olha só, nós vamos ter que... Qual vai ser a nossa demanda de água aqui? Vai ser para atender os lotes, né? Esses lotes, quais são as características dele? Então, isso vai estar relacionado lá com essa etapa que a gente viu antes da disciplina, que é o estudo da demanda. Qual é a minha demanda? Vai ser a partir disso aqui, ó. Quem está nela? Está ali nessa demanda, é uma demanda residencial, é uma demanda mista, vai ter aqui alguma atividade comercial, está previsto, tem um shopping, tem um supermercado, tem um condomínio de lojas, né? Tem alguma coisa assim, é uma demanda diferenciada, né? Nós vimos lá que dentro das demandas de água, a gente tem a demanda ali domiciliar, residencial, tem a demanda de água pública. Nós vamos ver que nós vamos precisar de colocar pelo menos um hidrante aqui, né, nessa área. Tem alguma demanda especial, por exemplo, vai ter prevista aqui o meu consumidor especial, por exemplo, como uma pequena indústria, né? Ainda como demanda pública, tem previsto uma escola, por exemplo. Então, eu tenho que, a partir dessa planta aqui, do projeto urbanístico, né, definir claramente a minha demanda, tá? Em termos aqui, olha, de lote, por quê? Porque a partir desses lotes é que a gente vai, então, estimar a população. Né? Vocês já fizeram a estimativa da população? A gente adotou 3,24, né, segundo o IBGE, para cada... Na verdade, tem duas possibilidades de estimativa. Antes, a gente tinha encontrado um autor que determina até 2 pessoas por quarto. Então, teria que ver qual era o tipo de habitação, né, que ia ter em cada espaço aí. E aí tem algumas outras estimativas, e assim a gente ia saber a população. Mas a outra que a gente estava pensando em adotar é a do IBGE, de 3,24 pessoas por domicílio. Vocês viram ou não aquela aula que eu passei para vocês sobre demanda populacional? O último material lá, a unidade 6, 5, né? Deixa eu ver aqui. Viram ou não? Viram aquela aula? Fizeram aqueles exercícios lá ou não? Para entender essa questão da demanda, mas os demais elementos do grupo, é importante participar, viu, gente? E o do grupo 2 também, se quiser, né, falar alguma coisa, assim, pode ficar à vontade. Depois a gente vai pegar os seus aí para também dar uma olhada nisso. Então, assim, eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada na aula anterior para poder levantar esse estudo populacional, por mais que tenha aí, né, literaturas diversas e tal, a gente tem algumas coisas mais adotadas, né, e recomendadas para o abastecimento de água, né? E a gente está buscando essas recomendações de projeto, como eu mostro para vocês, nas normativas específicas, né? Já bastaria o próprio livro, né? Que é o conceito, né? Traz os conceitos para nós. Aí do livro gera as normas. É nessa linha que a gente tem que, né, sempre se sustentar para poder
projetar algo. Então, olha, o livro traz o conceito, como que eu posso calcular, mas a norma é que vai definir qual que é o método que eu vou usar, qual que é o parâmetro de projeto que eu vou usar. Então, fiquem atentos para essas recomendações de projeto de normas específicas, tá? Nós estamos falando, né, de projetos de saneamento voltados aí, no caso aqui, abastecimento de água, né? Então, se a gente apresentar lá uma proposta metodológica diferente do que aquela, por exemplo, que a Saneor está apresentando no manual dela, ou, né, da própria Copasa, é provável que o projeto barre lá, né? Ele vai falar, olha, né, não é esse o método que eu adoto e não é esse o parâmetro que eu adoto, tá? Então, por exemplo, para essa questão do estudo populacional, a gente tem duas formas de analisar isso do ponto de vista, né, do saneamento, especificamente para o abastecimento de água. Um é o crescimento populacional de uma cidade, que lá a gente apresenta os métodos, né, os modelos matemáticos para prever crescimento populacional. Inclusive, está em alguns guias, né, algumas normas, por exemplo, da Copasa mesmo, ela fala qual norma, qual que são os modelos matemáticos que ela recomenda que você utiliza, né? Então, a gente tem essa forma. Agora, o projeto de vocês é diferente, porque não existe isso ainda. Então, a gente vai calcular aqui para qual população? Essa é uma pergunta importantíssima para a gente fazer nesse momento. Qual que é a população final de projeto nosso aqui? População que a gente vai estar trabalhando para depois dimensionar, né, cada etapa do nosso projeto. É a população inicial? É uma população que vai crescendo ao longo do tempo? Ou é a população que a gente vai estimar ocupando toda essa área aqui? Quando essa área já estiver toda ocupada, todos esses lotes estiverem ocupados? Qual delas vai ser? O grupo 1 podia me responder. Paulo, até então, na minha percepção, tinha que ser de acordo com o projeto que a gente tem, quando essa ocupação total fosse atendida, né? Todas as casas, todos os lotes ocupados. Isso. Então, olha só, quantos lotes temos? Esqueci de contar. Eu estou abrindo o projeto aqui. É porque a gente já escreveu, Paulo, mas o esqueci. meu aqui dá 28 lotes. 28. Só que aí tem diferença. Tem lote para prédio e tem lote para casa germinada, né? São diferentes, sim. Já está indicado isso no projeto? Tá. Tem Deixa separadinho, sabe? Por quadra aí. Então, olha só, nós temos que fazer estimativa populacional em cima dessa possibilidade de ocupação aí, né? E qual foi a possibilidade que você estimou? Se ocupar dessa forma completamente. Qual que é a população sua, então, de projeto? São quantos lotes? 28 lotes. Deixa eu 28. falar aqui separado para você. Tem lote diferente. Isso aí, Isabela, você vai colocar numa tabelinha. Mas está lá no projeto, no nosso está na tabelinha, na lateral. Ótimo. Para construção de... No nosso também tá aí, ó, nessa tabelinha aí do memorial descritivo, Paulo. Aqui? Aí, ó. Tem a área de cada lote. Área total, área de lotes, né? Mas não está o número de lotes aqui, tá vendo? Está em área. Essa aqui é o número. Porque é a partir do número de lotes que a gente vai estimar a população. Né? Tem até um exemplo lá, assim, daqueles que eu passei para você da aula. Aí, vai usar esse coeficiente que a gente tem do IBGE de taxa de ocupação por domicílio. Então, a gente tem uma taxa média de ocupação de domicílio em Ouro Preto, vocês verificaram lá, atual, é 3,27. Eu lembro de alguma coisa de 3,44. Aí, não sei se 3,44 é Ouro Branco ou Ouro Preto. Mas pode continuar, Isabela. Paulo, parece que são 13 para prédios
Ah, e 15 para casas germinadas. então fique atenta para essa questão. Para prédio, olha só, você vai ter quantas moradias nos seus prédios que você pode ocupar? Que é 16, eu acho, são 4 andares, cada um andar com quatro apartamentos. É porque essa parte a gente não detalhou na hora do planejamento de. Do projeto Sabe? urbanístico, né? Mas a gente sabe que é o primeiro, só pode subir 4 andares, né, no máximo, de acordo com o plano diretor de. Cada andar pode ter Brito. quantas moradias nesse lote seu? Eu 2 acho que Cristiano ou falou 4? que poderia ter, acho que 4, para prédio, acho que poderia ter 4 apartamentos. Tá. Então, checa de novo isso, só porque, veja bem, imagina se a gente constrói aqui um loteamento para atender, vamos supor um número aqui básico, olha, só a partir do número de lotes, são 28 lotes? Isso. 28 vezes 3,3, quanto que daria? A gente arredondar aí. Olha a população, como é que pode mudar. 125,4. 125, né? É. Então, se a gente projeta isso, sem considerar que pode ter uma população maior devido a esses prédios, vai faltar água. Nós vamos projetar um negócio aqui que depois vai ter uma demanda grande e depois não vai ter essa água na rede. Então, essa etapa é muito importante. E lembrando, tá? Para esse tipo de projeto aqui, que a gente está fazendo um projeto novo, tá, né, não existe ainda, é obrigado a gente implantar a infraestrutura de fim de plano. Não importa que a taxa de crescimento ou de ocupação desse loteamento seu aqui seja, por exemplo, de 10%, 20% ao ano. Você vai falar, não, eu vou ocupar isso aqui completamente só daqui a 10 anos. Não importa, você já tem que fazer a infraestrutura completa agora. E para fazer a infraestrutura completa, você tem que fazer o projeto completo também, né? Que é essa primeira etapa nossa. Então, esse cuidado com a estimativa da população de projeto, ela é importantíssima e vocês, urbanistas, têm uma compreensão para isso muito maior do que outros engenheiros ou do que outros profissionais, porque eles não têm bem essa compreensão aí da ocupação através do projeto urbanístico, né? Não estudam isso. Inclusive, quem faz o projeto urbanístico, gente, por exemplo, né, nesses projetos de loteamento, é o arquiteto urbanista, que não é a pessoa que depois faz os projetos de infraestrutura, água, esgoto, drenagem, pavimento, energia elétrica, não é ele, tá? Então, aí as coisas não se conversam bem. Agora, quando é um profissional que faz isso tudo, né, ele tem uma compreensão mais conectada desses assuntos. Eu vou pedir para ele, olha, qual que é a população estimada aqui no número de lotes? Mas o pessoal costuma errar bem nisso aí, e é comum. Tá? Então, fique atento para isso. Tá bom? Então, assim, a primeira questão aqui é o seguinte, olha, população minha de projeto vai ser a população de fim de plano, que eu vou considerar que toda a minha área vai estar ocupada para aquela condição máxima que a lei de uso e ocupação do solo me permite aqui, que é baseado, olha, nos lotes que eu deixei para ocupar com mais de uma moradia, então, por exemplo, para um prédio, né? E quais são, né, o número ali de moradias que eu vou ter ali nesses prédios, máximos, não importa se a pessoa construiu um prédio só de 2 andares, sendo que ela poderia construir para 3. O projeto nosso não pode considerar isso. O projeto nosso vai considerar uma situação de maior demanda aqui de água. Não pode faltar água, inclusive pelo aspecto físico da estrutura. Tá? Então, se eu fazer um projeto que era para atender 100 pessoas, mas que ele tem uma possibilidade, né, de demanda para 300, depois vai faltar água. Então, fique atento com isso. Mas vamos lá, deixa os meninos me apresentar aí, o que vocês queriam me apresentar. Inicialmente, assim, daquilo que vocês tinham me apresentado, né?
Era isso que eu queria destacar, e vamos ver, então, o que vocês levantaram aí, Ana Luísa. Queria, né, me apresentar aqui novamente. Sim, na verdade é só o que a gente tinha conversado na aula passada, Aham. de fazer a sobreposição da imagem, né? Do lote lá com. Na planta de vocês tem até uma sobreposição ali, né? Bem local, não é isso? Não, então, a gente já fez outra, já melhorou. Aí aqui, o que acontece? Tá aqui. Peraí. As ex, né? Que é a área de estudo. Deixa eu só trazer. Então, olha só, nós vamos trazer informações espaciais, né? Então, a primeira informação espacial, eu vi que, né, tinha planta que estava naquela do projeto urbanístico, que já tinha isso lá, que é a planta de localização, né? Então, eu vi isso. Então, muito bem, né? Já estava numa daquelas plantas suas lá, a planta de localização. Então, é importante ter essa indicação. Isso aí, ó. Isso aí. Isso, muito bem. E aí, na sequência, então, é interessante localizar o loteamento dentro do perímetro urbano. Que aí você vai enquadrar ele no quê? No zoneamento daquela área. É essa a finalidade. Então, primeiro, localização, né, na cidade. Localização em relação ao perímetro, para a gente entender o meu zoneamento ali. Aí, a terceira localização, nós vamos voltar nesse, se você quiser, que você está me apresentando aí para falar, mas a terceira localização é o seguinte, é a da bacia, porque nós vamos fazer uma avaliação dos mananciais também, né? Tá? Então, mais para frente. Mas vai lá, pode falando. Não, aí esses mapas aqui, que são os básicos, tipo, de zoneamento, da mancha urbana, aí a gente verificou qual o relevo, curva de nível, essa parte aí a gente fez. Aí o que estava faltando era apresentar os sistemas e os pontos de captação. Tá, então, calma, peraí, deixa eu só ver onde que está localizado o loteamento. Me mostra ele aí no... Deixa eu só desativar isso aqui, que aí vai ficar melhor. Opa. Tá aqui, né, Ouro Preto inteiro, só essa parte aqui, o distrito sede e a mancha urbana. Aí da mancha urbana tá aqui o bairro Santa Cruz, que é aqui perto do Padre Faria, da Lagoa, do Pocinho. Aí dentro do Santa Cruz, a área do loteamento é essa aqui que é uma Zeis. É lá no naquela ocupação do sítio do Pica-Pau Amarelo? Não, a do sítio do Pica-Pau Amarelo tá bem aqui, ó. Ela tá aqui em cima. São duas. Aqui, ó, nesse vazio urbano aqui, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí, que tá mais pro Padre Faria. O sítio tá mais pro Padre Faria. Uma informação importante que eu não tinha reparado ainda, mas vocês acho que não destacaram isso. É de interesse social? Umas Zeis do tipo 2. Tá, então, né, escrevemos lá. Isso, nessa caracterização do projeto urbanístico, né? Então, olha, localização dentro do zoneamento, aí destacar essa questão do zoneamento. Então, os parâmetros urbanísticos são, né? Tem outras questões também, por exemplo, bem aqui, ó, passa um curso d'água, que é Córrego do Funil. Então, tem uma atenção especial para respeitar, né, o limite aqui de 50 metros e tal, essas questões. Certo. Mas isso a gente escreveu lá no trabalho completo, no projeto. Aí tá aqui as ex. Aí fui lá e encontrei os pontos de captação. Que tá igualzinho, tá lá no Atlas da Ana. Certo. Lá do Atlas da Ana tá a versão que é de 2015. Só que no site lá que atualizou, tá que esses dados aqui já são de 2021, então acho que não teve uma mudança. Mas aí tá aqui, ó, cada um dos pontos, né? Todos coincidem, aí fala se é subterrâneo, se é superficial, e deixa eu ver, e o tipo de tratamento que a água passa.
Ó, aí, Paulo, uma pergunta. Quando tá assim, por exemplo, nascente, água limpa, banheira, esse banheira é alguma coisa relacionada ao tipo de captação ou é só o nome mesmo? Como é que é? Tá vendo aqui, ó? Ah, Isso sei. aqui Aham. é só o nome mesmo do É o lugar? nome, é o nome. Ainda mais que é uma captação subterrânea, né? Captação subterrânea, não, assim, ele não tá. A nascente, ó, nascente pode ter nome, mas poço geralmente a gente não dá nome, não, sabe? Dá o nome da localidade para o poço, geralmente, mas poço geralmente é uma coisa que não tem nome. Rio tem nome, nascente pode ter nome. Então, por exemplo, a nascente é uma captação subterrânea também. Uhum. É uma água subterrânea, uma insurgência ali, né? Entendi. Mas olha só, o que a gente quer então com essa informação? Olha só, para aproveitar até elementos anteriores aí das disciplinas anteriores. Com essa hipótese, né, que a gente vai responder, vai então levantar e vai partir por esse cenário que o sistema atual, esse levantamento do sistema atual é interessante para a gente ver os pontos de captação, no primeiro momento, para a gente ver onde que teria manancial, principalmente manancial superficial, e no caso dos subterrâneos, onde que teria ali algumas captações subterrâneas, que eu sei que tem água subterrânea, então eu poderia estar também perfurando um poço ali para poder usar essa água, né? Então, assim, basicamente, buscar essas informações sobre as captações existentes é nesse sentido do projeto aqui, porque a gente não está pegando para avaliar o sistema de abastecimento de água de Ouro Preto. Se a gente estivesse pegando para poder avaliar o sistema de abastecimento de água de Ouro Preto, aí a gente ia fazer, no ponto de vista da quantidade da água, e é importante a gente falar também da qualidade, mas lembrando, quando falar do manancial, é quantidade e qualidade, né? A gente falou bem essa questão aí anteriormente. Então, se eu estivesse fazendo uma avaliação do sistema de Ouro Preto, eu iria fazer um estudo ali hidrológico, né, desses mananciais, ia verificar a situação da qualidade da água. Do ponto de vista do urbanista, não, você podia até deixar aquele mapa lá, que eu queria mostrar para vocês ali o que vocês podem fazer, então, a partir dessa hipótese, que a gente vai ter que buscar manancial, ok? Para nos atender. Mas a gente não vai fazer um estudo hidrológico do manancial. Então, a concepção básica, ela vai nos exigir uma avaliação de algumas alternativas. Então, lembre disso, olha, pensando em manancial, então, eu tenho quais tipos de manancial que possa abastecer, né? Os mananciais aí. É a água superficial ou a água subterrânea. Eu vou ter que escolher um desses dois tipos de manancial. Então, dentro dessa compreensão do uso da água em Ouro Preto, principalmente para o abastecimento de água, que aí eu queria, né, já apresentar para vocês aqui, mas aí, né, como vocês me falaram que já utilizaram essa informação aqui, essa base de dados, que é o ID, né, a base de dados já referenciada do CISEMA, né, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado, né? Na época que eu mexia mais com isso, a gente usava até um outro programa, uma outra base de dados, que era o Atlas Digital das Águas de Minas. Aí esse Atlas incorporou com um monte de outras ferramentas. Então, vocês já usaram isso aqui, né? O ID CISEMA, não foi? Para poder fazer o estudo lá da disciplina de... Foi hidrologia? Para fazer esses próprios mapas aqui, ó, a gente usou alguns dados de lá, ó, quer ver? Isso. Por exemplo, esse aqui, ó, composição do solo. Então, Ana Luísa, olha só. O que a gente tem que buscar agora para o nosso projeto? É provar possíveis ou potenciais mananciais para atender a minha demanda. Eu já sei a minha demanda? Como que eu vou saber minha demanda de água, gente? A gente começou a falar isso. Olha como é que o projeto urbanístico é importante para o próximo passo.
Então, aquele número de lotes, a população, aí naquela aula lá eu coloco para vocês ali qual que vai ser a cota per capita, qual que é o coeficiente que eu vou ter que adotar, porque eu tenho que ter um coeficiente de reforço, eu tenho que estimar uma quantidade de água um pouquinho a mais, porque vai ter um momento lá que eu vou ter consumo maior de água, pode ser um dia né, do ano, que é um dia mais quente, e aí dentro desse dia mais quente lá tem um horário que é mais quente, né? E vai usar mais água, ou pode ser por uma outra necessidade, como, por exemplo, uma atividade festiva. Então, eu preciso estabelecer esse consumo de água, né? Aí eu vou saber qual que é a vazão que eu tenho de projeto. Está lá, né? A vazão de projeto que a gente precisa. Então, vai ser quantos litros por segundo? Né? Só para a gente, se a gente for fazer uma conta bem rápida aqui sobre essa vazão que eu preciso atender. Né? Então, eu preciso achar essa vazão de projeto. Está lá naquelas aulas anteriores de demanda de água. Então, sem minha população, vamos julgar que a população seja 100 habitantes lá para o meu loteamento. Minha cota per capita, que é uma outra informação que eu vou adotar, né? Que é a quantidade de água por pessoa por dia, vai ser, vamos supor, de 120 litros. Eu ainda tenho que adicionar isso aí um coeficiente de reforço, que a gente explica lá na aula lá. Então, qual que seria essa vazão diária a partir desses 3 dados, né? Considerando que eu não vou ter mais nenhuma outra demanda de água ali no meu lote, no meu loteamento. Demanda que poderia ser, por exemplo, uma demanda singular, uma indústria e tal. Então, eu vou calcular baseado nesses dados. 100 habitantes, 120 litros por habitante e o K1 de 1,2. Multiplica esses 3 dados e quanto que dá? 100 vezes 120 vezes 1,2. Qual que seria a minha demanda? 14.400. Isso o quê? Qual que é a unidade que está isso? 100 habitantes, 120 litros por habitante dia, que é a unidade, vezes o coeficiente que ele é adimensional, né? Que é 1,2. Litros, então. Isso. Olha como que está nessa figura aí do Atlas aí, ó. Essa vazão que eles estão mostrando do rio. Geralmente, vazão de rio, a gente mostra ou em metro cúbico ou litro por segundo, né? Como que está aí? Litro por segundo. Isso. Então, olha só. Esse dado do Atlas, ele é muito interessante também. Ele é útil nesse aspecto também, porque ele já fala para mim quanto que tem. Se eu não tivesse essa base de dados do Estado, que é o IDES do CISEMA, né? Essa base de dados já referenciada, eu poderia aqui, através do Atlas, verificar se esses mananciais, que hoje já captam água, teriam condição de me atender. Tem algum deles que poderia me atender? Olha lá, ó, que sobra água. Então, vamos voltar lá na quantidade de água. Qual que é a quantidade de água mesmo que eu vou demandar por segundo? Vocês calcularem em litros por dia, agora eu preciso ela em litros por segundo. Litros por dia foi 14 mil, né? Alguma coisa assim, né? Quanto que dá, gente? Olha, tá em litros, eu tenho que passar agora, tá em litros por dia, eu tenho que passar em litros por segundo. Litros por segundo. Quanto que dá isso aí? Vocês não querem calcular? Tem que ir calculando. 0,16, 0,17 litros por segundo? 0,16. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Não, voltou. Então, 0,16, né? Então, como é que você fez aí? Fala o número bruto para nós, que estava litros por dia. Quanto que é? 14.400. Isso, litros por dia. Aí, o que você fez para transformar para segundos? Dividir por 86.400, que é quantos segundos tem um dia.
Yes. Então, ficou 1666, 017. Isso. Essa é a minha demanda. Eu tenho que ir atrás de um manancial que me forneça essa demanda. Então, se eu não tivesse a base de dados do IDE, que eu sugiro que vocês vão atrás dela, eu viria aqui, ó, nessa base de dados aqui do Atlas e verificaria qual desses mananciais aqui está sobrando água. Como que eu posso ver isso aqui? Ele fala disponibilidade, não fala? Olha aí como é que está lá. Fala, tem aqui qual que é a vazão e quanto por cento está sendo utilizado. Por exemplo, 1% da demanda, 45,6% isso aqui. Então, galera, 1%. qual desses mananciais está mais perto do meu loteamento? Ok? Então, essa é uma análise prévia de seleção de manancial. Primeiro, eu saber minha demanda e saber quanto de água tem o rio. Agora, vocês vão lembrar melhor do que eu, que a vazão do rio tem que ser aquela vazão que eu posso utilizar, não é isso? Então, no estado hoje, qual que é a vazão que eu posso utilizar? Q50? As descargas, né? Eu acho que é 95, não é não? Não. Nós temos a vazão média, né, de longa duração, não é isso? Que aí vai dar lá para a gente. E tem a vazão, a Q710, e tem a 50%, né? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Se essa quantidade de água que tem no rio, ela vai ser, eu posso utilizá-la dentro da regulamentação legal, né? Isso, a água superficial, tá bom? Aí é só lembrando ali, ó, né? Então, dentro do princípio da outorga para essa bacia, eu vou ter que usar ali os 30% da Q110 ou 50% da vazão, tá? Então, é só verificar esse dado. E olha só, aí que entra o IDE do CISEMA, né, a base de dados, a infraestrutura, né, dos dados espaciais. Então, eu coloquei para vocês lá uma indicação de algumas informações que podem auxiliar vocês nessa busca por selecionar manancial. A primeira é essa que eu já dei a dica para vocês aí, né? Em cima dos mananciais existentes, que hoje já captam água, então se já está usando água desses mananciais, já é um passo importante. Eu sei que o manancial que hoje está sendo já utilizado, então ele deve ter um certo cuidado, né? Mananciais que hoje ele já tem uma segurança para ser utilizados. Esse é um quesito que entra lá em qual aspecto? Eu falei de um aspecto quantitativo da água, mas eu tenho que ficar esperto com outro aspecto da água. Qual que é? Qualidade? Isso. Ô, Paulo, o que no IDE CISEMA que é para ver? O quê? Você falou que era para a gente verificar aqui. O quê? No IDE CISEMA eu também não achei mananciais aí. Não, olha, são muitos dados que vocês podem utilizar. A gente já está acostumado a usar. Não, olha aqui, ó. Vou mandar para vocês aqui, ó, porque a base, eu falei, a base de dados que eu usava, né, uns 10 anos atrás, era no Atlas das Águas de Minas, e de 2017 para cá, eles atualizaram para esse tal desse IDE CISEMA. Então, quando eu comecei a voltar a usar aqui o Atlas, eu falei, meu Deus, o que eles fizeram com o Atlas? Porque, deixa eu abrir, esse aqui, ó, é a aula que eu já compilei para vocês. Quais são as informações que podem nos ajudar nessa análise prévia essa análise prévia de seleção de mananciais, tanto para manancial superficial quanto subterrâneo. Essa base de dados aí georreferenciada do Estado, ela permite isso. Então, coloquei vários exemplos aí
Deixa eu abrir o arquivo, então. Esse arquivo que eu compartilhei com vocês, tá? Eu atualizei ele, que na época que eu usava, olha só, deixa eu compartilhar aqui agora. Travou aí não, né? Não. Essa aula, abram lá no slide, a partir do slide 9, que aí vocês vão ver, ó, a base anterior que a gente usava para fazer essas análises prévias de quantidade era essa ferramenta, o Atlas das Águas de Minas. E aí eles incorporaram esse Atlas com um monte de outras informações nessa super base aí do IDE, que é ótimo isso. Deixa eu fechar esse trem aqui, porque tem um monte de aba no meu, eu acabo ficando doido aqui. Ô, Paulo, você está apresentando? Não, então, era isso. Eu estou selecionando. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Abriu aí, né? Abriu? Tá indo. Tá indo. Sim, agora tá. Então, aí, gente, olha só, eu usava essa base de dados há uns tempos atrás. Essa que era a base de dados pública que tinha. Então, a gente tinha que ir nessa ferramenta, e ela dá para usar ainda uma informação muito legal, que é isso aqui, ó, que é a disponibilidade hídrica, igual está mostrando aqui. Mas ela dá cursos d'água de maior ordem. Então, é provável que esses de menor ordem, como a gente tem no abastecimento de água de Ouro Preto, ou outros cursos d'água, que o IDE mostra, aqui nessa base não mostrava. Mas essa era a base que a gente tinha, e aí tem até um exemplo de como levantar, né? Estudo hidrológico lá para outorga, para abastecimento de água, no caso de barramento e tal. Mas a gente evoluiu. Dá ainda para usar parte dessa informação, mas hoje a gente evoluiu. Ó. Quer ver? Olha só. Essa base anterior era essa aqui. Está aparecendo para vocês aí agora, não está? Atlas Digital. Não está aparecendo? Tá. Então, olha só. Eu ainda, como eu sou das antigas, eu venho aqui ainda, ó, nessa parte aqui, ó, panorama, balanço, demanda e disponibilidade. Está vendo? Ó? Aí, você pode dar um zoom aqui ó, no mapa ó, e buscar lá o corpo receptor, o corpo d'água, né? Que está próximo aqui, ó, Rio do Carmo, Galacho do Norte, Ouro Preto está sediado aqui nessa região, ó. E o rio, né? Aqui é o Galacho do Sul, ó. Então, ele dá para a gente aqui, ó, olha lá, Rio do Carmo, a vazão média de longa duração, qual que é as outorgas que existem no rio, tá vendo? Isso aqui, litros por segundo, ó. E a relação outorga vazão de média de longa duração, né? Vazão média de longa duração. Ele dá uma relação aqui de 2,06, ou seja, ele fala que a disponibilidade de água é boa, tá vendo? Aqui um balanço entre demanda e disponibilidade de água. Então, aqui é uma informação ainda que eu uso, só que ela não está atualizada mais, mas era a base de dados que a gente usava e tal. Né? No primeiro momento, eu não descarto ainda olhar nela, não. Mas hoje a base de dados oficial é essa aqui, ó, né? É essa aqui que está aparecendo para vocês aí. Ó. E aí, nessa aula que eu compartilhei com vocês aí, eu trago vários exemplos, tá? Esse arquivo aqui, ó, eu já trago vários exemplos de informações que vocês podem utilizar para fazer essa análise de manancial, do aspecto quantitativo e também do aspecto qualitativo. Então, a primeira coisa que eu filtro aqui ó, é a cidade, ó, é o limite das cidades. Ó. Então, vou lá em limite, o slide está aparecendo para vocês aí, não está? Tá, Sim. sim. Isso. Aí eu vou lá, município, ó, Lasco Ouro Preto aqui, eu seleciono, né, aqui, ó, tá vendo? A limite. Legal. Diga.
Dá pra, tipo, fazer uma conexão do IDE com o QGIS, aí fica até mais fácil de trabalhar. Aí vocês já estão mais expert do que eu, né? É, isso, vocês podem baixar lá os shapefiles da vida, não é isso? Esses arquivos. Nem precisa baixar, não. É só pegar algum link do metadados e conectar com o QGIS, fica mais fácil ainda. Excelente. Então, ótimo, porque no site fica toda hora caindo e tal. Então, faça isso. Olha. Mas eu quero mostrar para você só as informações, né? Que dá para poder ajudar nessa avaliação que a gente está buscando aqui, é avaliar um manancial. Inicialmente, a gente está verificando mananciais superficiais. Então, uma forma de prévia para poder verificar manancial superficial é saber a questão da quantidade de água. Eu tenho quantidade de água suficiente naquele manancial? Uma forma prévia é aquilo que eu mostrei para vocês através do Atlas. Mas aqui, vocês vão direto nas fontes hidrográficas do Estado. Então, é mais preciso, inclusive, né? E mais atualizado do que o próprio Atlas que eu mostrei ali antes, que é a base que a gente usava antes. Tá. Aí, na sequência, olha só, eu posso selecionar lá a hidrografia, né? Aí eu seleciono a bacia. Aqui eu mostro para vocês a situação que Ouro Preto encontra-se em relação às duas bacias, né? Que o município está sediado, né? Ele está sediado nas bacias do São Francisco e do lado de cá vocês vão ver que é do Doce. Então, quando a gente seleciona a bacia dos dois, né? As duas bacias recobrem o município inteiro. Mas a minha área, olha só, a minha mancha urbana, né? A minha sede urbana está aqui na bacia do Doce. Ó. Então, deixei só selecionada a bacia do Doce, né? E aí, olha só, eu vou buscando informações dela, olha lá. Tem um outro campo de informações que é lá, os instrumentos econômicos. Ó. Nos instrumentos econômicos, eu tenho lá a vazão dos deflúvios. E também eu tenho o estudo da regionalização. Opa, que é esse estudo das águas, do Atlas das Águas de Minas, que eles incorporaram para cá. Eles pegaram o Atlas e jogaram aqui dentro dessa base. Aí eu vou lá, ó, vazão calculada para a bacia do Doce, ó. E aí eu posso selecionar dentro desses, né, dentro dessa rede hidrográfica toda que tem, ó, eu posso selecionar um manancial. Então, por exemplo, eu selecionei um manancial aqui, ó, Córrego do Azevedo, está ali na saída de Ouro Preto, ali, sabe? Sentido a ETA Jardim Botânico, depois do Veloso, ó, aqui é o Veloso, ó, né? Então, eu selecionei o córrego, né? Está o córrego lá do Azevedo, e aí eu tenho informações sobre ele, né? Vou ter a vazão média de longa duração aqui, ó, QMLD, ó. Ele está em litros por segundo, ó, 0,054. Então, por exemplo, se eu for captar água nesse córrego, ele teria disponibilidade hídrica para me atender. As outras vazões aqui, ó, Q90, Q95, Q710. Olha só, pela Q710, ó, 0,19. Ó. Então, ele não teria, né? Dependendo da vazão que eu tenho, ele não teria condição de me atender. Então, aqui já é uma base de dados oficial do Estado que nos ajuda a fazer essa análise prévia, né, de disponibilidade de água. E para selecionar em termos de localização do manancial, o que é importante? A gente observar o uso e ocupação do solo no entorno, principalmente a montante do ponto. Então, vamos supor, eu vou captar água nesse ponto aqui. O que eu tenho a montante aqui, ó, que possa estar prejudicando a qualidade da água do meu manancial, né? Então, a gente vai fazer esse levantamento. Mas a base referenciada, ele traz dados sobre qualidade também. Mas olha aqui, olha, ele traz outros dados, disponibilidade superficial de água. Então, eu já posso fazer uma análise prévia, ó, por bacias em Ouro Preto, ó, bacia do São Francisco e na bacia do Doce, onde está localizado o meu empreendimento, né? Ele já fala que a minha disponibilidade, ó, é média. Então, eu já posso usar esse próprio mapa e essa própria informação. Mais informação aqui, olha. Disponibilidade de água superficial, ó. Aí ele vem trazendo, né, que é média, a classificação dela, né? Outros dados aqui, ó. Nível de
comprometimento da água superficial, muito baixa. Então, são dados que vão me dando, né, um panorama da situação. Ó. Nível do comprometimento, né, aí a gente vendo aqui a escala, né, uma escala maior, né, água superficial, disponibilidade de água subterrânea, olha só que interessante, ele mostrou que a minha disponibilidade é alta, então já me acende o alerta. Como que eu vou poder, então, fazer uma análise prévia, sem meter uma broca lá, sem fazer uma sondagem dessa disponibilidade de água subterrânea? Superficial, a gente tem ali a rede hidrográfica com aquelas vazões, né, calculadas. Mas e a subterrânea? Alguém saberia me indicar? Me sugerir? Como que a gente poderia ver previamente? A água subterrânea, disponibilidade de água subterrânea, nível de comprometimento da água subterrânea, olha que interessante, ó, muito baixa na bacia do Rio Doce, na bacia, parte da bacia do São Francisco, ó, onde está localizado Ouro Preto, né, nessa área aqui, a gente já vê que é baixa, né? Aqui na área do nosso empreendimento é muito baixa. Então, mais um outro indicativo interessante de água subterrânea. Qualidade da água, olha só. Então, ele já traz para mim aqui, né, um indicativo em termos de qualidade da água também. Ó, ele já fala, né, qualidade baixa, né? Então, já me dá um alerta aí. Não tem tratamento de esgoto, né? Muito em função disso. Potencialidade de contaminação de aquífero. Então, ele traz aí esse mapa, né? Bem detalhado aí, e aí dá para a gente localizar aqui, né, a situação do nosso área do empreendimento. Então, um poço eu vou sempre perfurar mais próximo do meu empreendimento, né? Essa é a vantagem do poço, né? Desde que tenha água, né, próximo, né? Então, se eu tenho algum poço próximo, é um indicativo, que é a pergunta que eu fiz para vocês. E como que eu vou saber? Aí, olha aqui, ó, que legal. Eu espero que essa base de dados esteja atualizada, né? Talvez ela não é instantânea, mas, segundo informações aqui da base do Cisema, parece que ela seria, né? A partir do momento que a pessoa recebe ou autoriza uma outorga, ela já aparece no mapa, ela já atualiza no mapa. Então, essas são as outorgas. Então, tem lá, ó, dentro aqui, olha, dessa informação regularização ambiental, eu tenho lá outorgas de direito de uso de recursos hídricos. Olha, outorga, eu vou selecionar lá outorga de direito de uso. Tem o cadastro de uso insignificante, né? Mas a gente vai atrás da outorga, que é geralmente, né, a quantidade de água maior e que vai estar mais próximo da minha realidade. Então, deixa eu ver o que tem de outorga. Então, mapeou as outorgas subterrânea e superficial. Ó. Inclusive a superficial, né? Mas a gente, nesse momento aqui, eu acho que é o mais importante para ajudar na pré-seleção de manancial subterrâneo, né? Essa informação ajuda para mim, assim, mais na análise de manancial subterrâneo, para saber se tem algum manancial, algum poço próximo, principalmente poço ou nascente, né? Mas a gente pensando nesse volume de água, nós vamos pensar num poço. Então, eu posso selecionar, então, por exemplo, ó, selecionei um desses pontos aqui, né, de outorga, e peguei lá, ó, esse aqui é superficial. É o ponto, inclusive, de captação, olha só, da ETA Itacolomi, ó, lá embaixo, perto da Cachoeira da Geladeira, lá, né? Então, ele traz para mim e traz as informações, olha, tem volume de acumulação, qual que é o tipo de uso, né, da água, né, o nome do empreendimento. Então, ele traz essas informações, vazão que eu capto, ele vai trazer a vazão de captação de água. Tá? Então, ele traz informações que possam me dar aí uma indicação, né? Essa aqui, ó, se não me engano, é subterrânea, né? Você vê isso? Isso aqui é o azulzinho aqui, ó, essa é um poço. Então, tem poço. Então, por exemplo, naquela área do empreendimento,
eu tenho algum poço próximo da área do empreendimento ou o mais próximo possível? É lógico que quando vocês forem fazer estudo, né, hidrogeológico, for estudar essa disciplina, for pensar lá, né, em fazer um poço, lançar um poço, existem essas recomendações, inclusive do próprio processo de outorga de perfuração de poço, de distanciamento, né, para poder não um poço influenciar no outro. Então, a gente vai até ver um pouquinho sobre isso aqui na captação subterrânea, né? Então, assim, tem que ter esse distanciamento, mas mais importante do que distanciar um determinado, né, ter uma determinada distância, é saber, né, o quanto é influente a questão do fluxo de água subterrânea. Isso aí é um pouco mais difícil, porque você precisa fazer a sondagem, né? Mas existem indicações, né, de distanciamento aí, mínimo aí, que você tem que, né, respeitar para, né, senão você perfura um poço e aí começa a prejudicar a água daquele outro. Mas uma análise preliminar para uma concepção, essa é uma indicação, tá, de dados. Então, faça essa pré-seleção de manancial subterrâneo ou superficial usando essas orientações aqui, tá? Superficial, verificando lá a quantidade de água disponível no manancial próximo, e lembrando, né, ali no loteamento que vocês estão projetando, logo abaixo tem o Ribeirão do Carmo, né? Ele passa, não é isso? Ele confronta, inclusive, a área do terreno, né? O terreno, ele é limitado pelo Ribeirão do Carmo? É sim, Paulo. É ou não? Só que está bem abaixo, né? Isso. Mas olha só, ali ele já é bem poluído, né? Então, para usar a água dele, não seria viável, né? Então, qual que seria o manancial onde a gente tem uma garantia de qualidade de água mais próximo ali? Então, tem aí a rede hidrográfica que pode nos indicar. E tem algum poço subterrâneo próximo que possa me indicar a possibilidade de perfurar um poço para atender minha demanda? E aí, naqueles dados ali de outorga, eu consigo ver até a quantidade de água que o poço está usando. Então, também é um indicativo de quantidade. Então, se eu tenho um poço próximo aqui, né, com essa quantidade, é provável que eu possa também me abastecer dessa forma. Mas lembrando, a água subterrânea vai ter que fazer a sondagem. Então, inicialmente, é mais favorável a gente trabalhar sempre com a água superficial. Só que a água, em termos de quantidade, tá? Que é uma coisa que a gente já conhece. Agora, a água superficial tem um outro detalhe, que é a qualidade. Ela está exposta, né? Mais exposta às atividades que a gente tem de uso e ocupação do solo. Então, se eu tenho, né, uma atividade agrícola, a montante do meu ponto, né, de captação de água, se eu tenho um lançamento de esgoto, também a montante. Então, isso tudo influencia, né, na qualidade da água, tá? Mas, inicialmente, era isso, gente. O outro grupo, da Isabela ou da Ana Luísa, se quiser, né, trazer alguma pergunta, alguma coisa. Ô, Paulo, aquele valor de consumo per capita que você falou de 120 litros habitante dia, é da onde? Não, veja bem, para definir o de você, Isabela, vai lá na aula de demanda de água, vê lá as orientações, e aí, vamos lembrar, nós vamos estar fazendo um projeto mais próximo para a realidade de Ouro Preto em todos os aspectos. E nós vimos que Ouro Preto tem uma regulamentação para sistema de abastecimento de água da empresa que opera. Não foi? Aquele manual lá da Saneouro? Vai lá no manual da Saneouro e verifica se ela recomenda uma cota per capita. Se não, o que a gente faz? A gente tem sempre um alerta para isso, adotar dados. Primeiro, eu verifico se existe uma norma local. A gente tem uma norma local para abastecimento de água. Lá está falando sobre minha cota per capita? Não, lá não está falando.
E se fosse, por exemplo, a Copasa, naquela aula que eu mostrei para vocês lá do processo de aprovação, vocês lembram que a Copasa, na normativa dela, por exemplo, não fala cota per capita na normativa geral, porque aquela normativa geral dela vale para qualquer cidade, né? Para qualquer município, mais de 400 municípios que ela abastece água. Então, onde que ela define a cota per capita? Vai ser lá na diretriz básica de projeto. Quando ela fala que ela tem viabilidade para te atender e fala assim, que é o laudo, né? O laudo técnico de viabilidade, que é o LTV. Ela vai falar para você assim, ô fulano, eu tenho água para te atender com essa cota aqui per capita. Ó. Você me apresentou uma população de projeto, né? Então, para essa população de projeto, a cota per capita vai ser aqui no município, isso pode variar. Então, tem município que ela usa 120, tem município que ela pode usar 150. Essa cota per capita pode variar até mesmo dentro de uma cidade, quando a gente tem uma cidade maior, e aí tem uma distribuição socioeconômica diferenciada também. Um loteamento com um padrão mais elevado, por exemplo, aqueles de Nova Lima ali da vida ali, geralmente o padrão, a cota per capita que foi dimensionado, ela é maior do que a comum que a gente usa para a cidade, ainda mais para uma área de interesse social. Lembrando que não pode faltar água, né, gente? Mas a questão é que ainda a gente projeta abastecimento de água também, em alguns casos, pela questão do poder aquisitivo, né? Então, pode considerar, porque a pessoa vai ter piscina, vai ter jacuzzi, já vai ter aqueles, né, outras demandas de água. Então, tem que prever isso também. O padrão, ele pode influenciar também. Se o condomínio, se fosse um condomínio fechado, loteamento, condomínio fechado, para um padrão socioeconômico mais elevado, que tivesse prevendo esses outros usos de água aí, né, para recreação. Inclusive, lá dentro nós vamos ter um espelho d'água. Esse espelho d'água não é só água de chuva, não. O ideal seria, né? Pode fazer no seu projeto mais sustentável usando aproveitamento de água de chuva, né? Inclusive, está aí o desafio, né? Esse projeto de vocês, né? Quem faz a disciplina lá do URB 400, né? A ideia era incentivar aqui todo mundo ter um aproveitamento de água de chuva. Quanto que poderia reduzir nessa demanda que vocês vão calcular? Essa demanda de 14 mil litros por dia ali, se eu assumisse que todo mundo tivesse aproveitamento de água de chuva, quanto que ela reduziria? Tendo um impacto para a infraestrutura, pelo menos assim, 30%, 20% da minha demanda, né? Aí que está o detalhe. Na época do ano, ela me atenderia talvez até mais, né? 50% da minha demanda. Só que vai chegar um período do ano, que é aquele período onde não chove, ou chove pouco, aí ali eu vou precisar mais da água potável para me atender usos não potáveis. Mas esse aí é um algo a mais que vocês possam pensar, né, nesse mundo mais viável, né? Que sustentabilidade, para mim, cada vez mais é viabilidade de sobrevivência que a gente está falando, né? Mas o que... tá. Então, Isabel, vai ali no manual, se não fala a cota per capita, né, no manual do empreendedor da Saneoro, se não ele define a cota per capita, aí qual que é a minha orientação? Veja o que está falando lá no manual da Funasa. O manual da Funasa fala lá, né, que pode variar de 120 a 180, e aí, se não tiver indicado, usa um dado daquele médio de projeto. Lá naquela aula também de cota per capita, de demanda, na aula de demanda, na unidade anterior, unidade 5, né, eu parti ela em 2 aulas. É um arquivo só em PDF, mas eu dei 2 vídeos ali. Uma que eu mostrei para vocês aqui, eu fiz síncrono, e outro assíncrono, que é aquela parte do estudo populacional. Mas essa definição da cota per capita está na parte 1. Está falando ali no vídeo, ali 1, né? Mas está ali no arquivo também, tá? Mas, a princípio, é essa orientação aí. Mas eu não posso usar aquele dado SNIS, não? Então... Porque lá deve ser mais real do que... Olha,
tocou num ponto importantíssimo para a gente diferenciar isso. Aquilo é o consumo. Consumo. Nem sempre o consumo vai garantir aquela quantidade a mais que eu preciso para reforço. Deus me livre. Você já viu quanto que o Ouro Preto consome? E o caso de Ouro Preto é mais complicado se adotar o SNIS, sabe por quê? Porque aquilo ali não é micromedido. Ninguém sabe de fato aquilo. Nossa Senhora. Mas aquilo deve estar, aqui já está muito alto, Paulo. Não é possível que seja mais do que aquilo. É 250 litros por dia. Inclusive, se você adotar esse dado alto desse jeito, é como eu disse, é para lugar de padrão altíssimo. Pois é, ué. Então, assim, eu não recomendo. Eu não creio que esteja errado, não. Deve ser mais ou menos aquilo ali mesmo. Eu não recomendo. Deixa eu te explicar por que normalmente não recomendo. Porque não é o dado de projeto assumido. Tá? E segundo, porque esse dado ninguém tem certeza dele, porque não tem micromedição. A gente não fez a medição do consumo para saber que de fato foi consumido isso. Então, você já está assumindo que, por exemplo, desses 250, a população usa isso, inclusive, na perda. É um dado muito elevado. Na verdade, em Ouro Preto não existe esse dado ainda, porque não tem. Ele é estimado. E o que eles fizeram? Eles estimaram em função da produção de água e da população que hoje usa água. Mas ninguém sabe isso porque não foi feita a micromedição, igual, por exemplo, Itaberito, Ouro Branco, onde existe a hidrometração nos usuários, né, que a gente chama de micromedição, que são os hidrômetros. Lá a gente tem uma proximidade dessa realidade do consumo de água, tá? Per capita. Inclusive assumindo já as perdas. Entendi. Então, a gente aqui para Ouro Preto vai ter que fazer uma média mesmo geral. Dado de projeto. Não tem hidrometração, então. Isso. Dado de projeto. Verifica no manual da Saneouro se ela fala cota per capita. Se ela não fala, usa lá um dado daquele médio da Funasa, né, que traz para a média nacional e tal, tá? Entendi. Beleza. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida, Isabela, do loteamento de vocês aí? Primeiro, vocês vão então pensar nessa questão do manancial, porque eu imaginei que vocês já possam estar pensando assim, tá, eu vou pré-selecionar um manancial, vou verificar lá, né? Vou comparar o manancial superficial e subterrâneo. O manancial superficial está mais distante, aqui subterrâneo eu posso colocar uma água, posso perfurar um poço mais próximo, né? Aí entra num elemento que a gente vai tratar dele mais para frente agora, que é a adutora, que é o traçado da minha adutora. Então, olha só, imagina se a gente verifica em termos de manancial superficial, nessa análise de quantidade de água, qual que é o rio mais próximo que eu tenho do meu manancial, que me atenda em termos de quantidade e qualidade da água. Aí vamos supor, vai ser só aquele lá da ETA ali, né, naquela localização ali, talvez, para atender nessas condições, quantidade e qualidade, seja aquele rio onde é feita a captação da ETA Itacolomi, né, da cachoeira ali da Geladeira. Então, imagina ter que trazer uma adutora lá daquele lugar, ou, né, tanto uma adutora bruta como uma adutora de água tratada. Eu vou ter que atravessar a rodovia, eu vou ter que, inclusive, fazer uma travessia de rio. Então, já vai começando a pensar nisso, olha, como que eu vou puxar essa água para o meu loteamento? Então, passa por essa análise. Nós vamos estudar a adutora, né, dimensionar a adutora, mas o estudo do traçado tem a ver com esse momento agora, que é, por exemplo, relevo, topografia. Eu vou ter que passar uma adutora dentro daquele bairro, então eu vou ter que lançar ela numa via pública, eu vou ter que quebrar a via, né? Depois fazer ali o recapeamento e tal. Então, esses impactos, esses elementos que estão aí no meu percurso
do manancial até meu loteamento, tá? Já vão ficando alerta para isso nessa análise de seleção como é que fala? Do manancial. E só mais uma outra dica também para ajudar, né, nessa avaliação. Nessa aula aqui, ó, da seleção de manancial, tem esse exercício. Está mostrando para vocês aí o arquivo? Tá ou não, gente? Tá, ué. Isso aqui, ó. Exemplo de seleção de manancial, ó. Façam esse exercício aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Tá? Eu coloquei uma tarja amarela aqui, mas está lá no capítulo 2 do livro, e aí ele ajuda a fazer através de uma matriz de interação, através desses indicadores ou desses fatores aqui, ó, para me ajudar, então, a selecionar um manancial num lugar onde, por exemplo, eu capto água sem barramento, com barramento ou poço. Ó. Aqui é captação com poço, tá vendo? Água subterrânea. Então, já adiantando, nós vamos ver agora na parte de captação de água, né? Essa questão de água, né? Tomada de água direta no rio ou com barramento, mas já adiantando, o barramento é quando a vazão que vocês viram do rio não sustenta a minha vazão de demanda e a vazão natural que eu tenho que deixar no rio. Aí, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um barramento para regularizar o fluxo de água, ou então o rio ele tem um nível de água muito baixo, 30 centímetros, mas passa muita água por ele, porque às vezes ele é muito inclinado, o terreno, então a velocidade é muito grande da água, ou então é um rio de uma planície de um terreno muito espairado, né? Muito plano, então o rio que tem uma largura muito grande, sabe? Então passa muita água numa seção também. E aí pode me dar quantidade de água, mas não me dá nível. Então, para eu poder conectar um tubo ali, uma bomba, para puxar essa água do rio, então eu não tenho nível de água suficiente, sabe? Então, por isso que às vezes eu tenho que colocar um barramento também. Mas a gente vai estudar isso em captação, mas para essa análise aqui, de pré-seleção de manancial, é interessante entender essa diferença, né? Quando que eu vou ter que pensar num barramento? Então, num barramento, é aquele rio que vai ter ali, ou nessa necessidade de regularizar a quantidade de água, né? Então, chega no período seco, não tem água, eu preciso, então, colocar uma barragem ali para acumular aquele volume de água a mais no período de chuva para me sustentar no período seco, ou então devido a essa altura de nível da água. Então, esse exercício aqui é bem legal, tá? Esse exemplo é bem legal do livro, é comentado e tal, né? E faz essa análise aí de alguns elementos, né? Que possam nos ajudar na escolha de um manancial ou outro, tá? Eu sugiro que vocês utilizem essa ferramenta aqui no projeto de vocês, então, para definir, olha, nós selecionamos aqui o manancial subterrâneo ou superficial em função desses fatores aqui, ó. Não precisa ser todos, não. Se você conseguir mensurar todos, né, ou propor todos eles, melhor. Mas, pelo menos alguns desses aqui. E iniciando com aqueles que eu iniciei com vocês aqui hoje, mostrando, né, o site do IDE lá. Então, mostrando aquelas condições de disponibilidade de água, se tem algum poço subterrâneo próximo, qual que é a vazão disponível do rio, né? Então, aqueles dados iniciais entram aqui nos fatores, ó. E vocês podem acrescentar esses outros aqui também. Beleza? Gente, vai fazendo e vai me mandando as dúvidas. Eu quero ver também as planilhas de cálculo. Você já começa a fazer cálculo agora, né? Que é o cálculo do consumo de água, vazão de projeto, né? Da aula anterior. E os da aula de amanhã, que começa, eu vou disponibilizar os vídeos lá, mas o material, né, o PDF já está disponível. E na quarta-feira que vem também, tá? Aula assíncrona.
amanhã e quarta que vem, sobre esses conteúdos de captação de água. Quinta-feira que vem, nós vamos trabalhar os exercícios. Aqui agora entra a parte de dimensionamento hidráulico. Então, tem que fazer aqueles exercícios, como eu falei no início da aula, pega, faz no lápis, no papel lá, né? No papel, e passa para a planilha do Excel. Dúvidas, a gente vai, né? Trabalhando em cima delas, mas eu vou dar uma passada geral, mas às vezes são cálculos grandes, né? Cálculos assim, que toma muito tempo, então detalhar tudo aqui talvez não dê tempo, tá? Importante já chegar com dúvidas e tal. Inclusive dúvidas de como que pode aplicar aquele exemplo no projeto de vocês. Beleza? Mais alguma coisa? Dúvidas? Prazos, vamos definir os prazos aí para essa entrega do estudo da concepção, que é até o elemento, né, da população de projeto, é o item 9 lá daquele slide, da aula 2, do capítulo 2, né, melhor dizendo. Então, olha só, vamos estabelecer o prazo aí, gente, para entregar aqui, olha, até o dia 24, ó. Tá bom? 2 semanas aí para vocês concluírem isso. Não garra muito nisso, não. Essa fase do diagnóstico, ela é importante. Bati muito nessa tecla aqui com vocês, porque vocês estão sendo formados para pensar no planejamento urbano, né? Pensar de forma mais ampla, holística, o problema, e não ficar só na questão dimensional hidráulica. Então, ela é importante sim, mas agora a gente entra na fase hidráulica da engenharia do sistema, tá? E a gente vai demandar aí um tempinho bom sobre isso também. Bom, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada, tchau. Abraço. Obrigada, bom dia. Valeu. Tchau, Paulo. Obrigado.